Oi, meu nome é Giane, eu sou estudante de Bioquímica da UFV e bolsista pela CNPq, e eu vou apresentar o trabalho de desenvolvimento de formulação antibiótica contendo compostos bioativos extraídos de Eugênia astringens cambés, que foi orientado pela professora Andréia Ribon. Começando pela introdução, né, a resistência microbiana é uma coisa que tem causado muita preocupação mundialmente por estar evoluindo de uma forma muito rápida. Isso dificulta que as infecções sejam tratadas da forma adequada. Por conta disso, cada vez mais têm sido pesquisados novos agentes antimicrobianos que possam ser usados como alternativa aos medicamentos que já existem e contra os quais as bactérias têm criado essa resistência, né? E para isso, as plantas cada vez mais têm sido consideradas fontes promissoras, porque elas têm muitos compostos bioativos que têm atividade antimicrobiana e que têm mecanismos de ação que esses micro-organismos ainda não conhecem. Então, eles conseguem ser bastante eficazes até contra essas bactérias que já criaram esse tipo de resistência. Pensando nisso, alguns estudos anteriores identificaram que a planta Eugênia astringens cambés tem uma forte atividade antibacteriana. Então, assim, foi feito um extrato bruto dessa planta, das folhas dessa planta, e depois um fracionamento com hexano desse extrato bruto. Então, gerou a fração hexânica de Eugênia astringens, que foi testada contra sua atividade antibacteriana e mostrou uma atividade muito forte contra bactérias do gênero Staphylococcus, inclusive contra algumas bactérias multiresistentes. Então, como a piodermite canina ela é uma infecção de pele de cachorro que é causada por bactérias do gênero Staphylococcus. E o tratamento normalmente usa pomada, shampoo, condicionador, alguma coisa que tenha antibiótico ou tenha um composto bioativo que consiga combater essas bactérias. Então, a gente teve como objetivo nesse trabalho desenvolver uma pomada que tenha os compostos bioativos dessa fração hexânica, que tenha uma atividade antibacteriana forte, com o objetivo de tratar essa piodermite canina. E para isso foi testada a estabilidade térmica e a estabilidade luminosa da fração hexânica sozinha. Depois foi feita a formulação dessa pomada, e essa pomada também foi testada contra a sua estabilidade, e depois a gente fez uma análise microbiológica dessa formulação. O primeiro passo, né, foi avaliar a estabilidade térmica e luminosa da fração hexânica. Para isso, a gente utilizou o método de microdiluição em placa para determinar a concentração inibitória mínima. Basicamente, alíquotas que foram incubadas a 4, 25 e 37 graus Celsius e alíquotas que foram expostas à luz natural foram retiradas a cada 15 dias e foram testadas contra a sua atividade antibacteriana. Para isso, eu uso o método da concentração inibitória mínima, que consiste em, basicamente, na primeira fileira da placa, você acrescentar a fração hexânica junto com o meio de cultura, depois fazer uma diluição seriada dessa primeira linha, né? Nas próximas, até o último poço, e depois colocar o inóculo em toda a placa. A ideia é que a concentração do composto ela se divida pela metade a cada vez que você dilui. Então, a concentração inibitória mínima ela é definida como a concentração da fração hexânica que estava presente no último poço, onde não teve crescimento bacteriano visível depois de incubar a placa por 37 graus em 24 horas. Então, a tabela 1 mostra os resultados, né, os valores de concentração mínima, concentração inibitória mínima obtida em 90 dias de análise. Então, essa fração hexânica foi incubada por 90 dias. E o resultado foi que a fração hexânica manteve a sua atividade antibacteriana de uma forma constante durante todos esses 90 dias, em todas as temperaturas, contra as bactérias padrão, que são as bactérias Staphylococcus aureus, a TCC 29213, e Staphylococcus intermédios, a TCC 29663, e contra essas três bactérias que são isoladas clínicas de cães que estavam acometidos com essa piodermite canina, né, de feridas de cães. Então, elas foram identificadas como 1, 3 e 9, e posteriormente a gente fez uma identificação molecular que mostrou que a 1 é Staphylococcus intermédios, a 3 é Staphylococcus pseudo-intermédios e a 9 é Staphylococcus aureus. Então, isso mostrou que, independente da temperatura qual as alíquotas foram expostas e do tempo, a atividade se manteve constante. E essa tabela mostra, a tabela 2, né, os valores de concentração inibitória mínima para a alíquota que foi exposta à luz, mostrando que a atividade antibacteriana também se manteve constante com todas as bactérias em todos os tempos de exposição. O próximo passo foi a formulação da pomada. Ela foi formulada em uma farmácia de manipulação local, onde a fração hexânica foi incorporada em uma base de polietileno glicol.
Então, foram formuladas duas pomadas, uma em 0,5% e outra em 5%. E essas duas pomadas foram testadas contra a sua atividade antibacteriana, usando as mesmas bactérias que foram citadas anteriormente. Então, a gente usou o método de difusão em agar, do método do halo, para determinar as zonas de inibição do crescimento bacteriano. Para isso, basicamente, são preparadas placas com meio sólido, né, meio agar. Depois, a bactéria de interesse é inoculada em toda a superfície dessa placa. São feitos furos nessa placa, a quantidade de furo depende do que você quer testar. E depois você coloca alíquotas do seu composto a ser testado. No nosso caso, eram as pomadas. Elas foram diluídas para concentração de 100 miligramas por ml. Então, colocava nos poços, né, os controles e a pomada, incubava essas placas a 37 graus por 24 horas, e depois a gente media a zona de inibição em centímetros que foi obtida em volta de cada pocinho. Essa figura 1 mostra os resultados obtidos, né? As bactérias foram as mesmas, como eu disse. Em geral, as duas pomadas mostraram atividade antibacteriana. Então, esse poço central são os controles, controle positivo, que é a pomada comercial. Esses dois de cima são a 5%, esses dois são a 0,5%, e esses aqui são só a base da pomada, sem a fração hexânica, né, o controle negativo. Essas aí são cada placa é uma bactéria. Então, em geral, as duas formulações tiveram alguma atividade antibacteriana contra todas essas bactérias. Aqui mostra em valores, né, da pomada 5% e da 0,5%. Então, a gente pode ver que claramente a 5% teve uma atividade bem mais forte contra as bactérias e, principalmente, ela teve uma atividade mais forte contra as bactérias isoladas clínicas. Isso mostra o potencial dessa formulação para o uso que a gente tem objetivo, né, que é da piodermite, já que essas bactérias são isoladas de cães com piodermite. A pomada 5%, então, foi escolhida para continuar o trabalho. Ela foi incubada nas mesmas temperaturas, 4, 25 e 37 graus Celsius, e também a cada 15 dias foram retiradas alíquotas para testar a atividade pelo método de fusão em agar, né? Esses gráficos da figura 2 mostram que a atividade antibacteriana se manteve relativamente constante com o tempo, ao longo desses 90 dias, apesar de que menor comparado com a pomada comercial, né, que é essa de linha vermelha em todos aqui. Mas, em geral, a atividade se manteve constante. Então, a temperatura não afeta a atividade antibacteriana dessa pomada formulada. A pomada 5% também foi incubada em temperatura ambiente, né, exposta à luz natural. E, nesse caso, houve uma perda de atividade, sim. A partir de 30 dias, até 30 dias a atividade ainda estava boa, mais ou menos boa. E depois de 30 dias, a atividade foi perdida completamente. Isso mostra que houve uma degradação dos compostos bioativos com a exposição à luz. Então, tanto na estabilidade térmica quanto na luminosa, a gente pode ver que teve uma atividade antibacteriana bem mais forte contra as bactérias isoladas clínicas. Isso também aconteceu no teste com a fração hexânica, né? Mas, em geral, a temperatura não afeta e a luz afeta a pomada. Então, ela, desde que protegida da luz, ela tem um bom potencial. Por último, a gente fez uma análise microbiológica da formulação para ver se houve alguma contaminação, né, desde a formulação, depois de 300 dias de formulação. Então, as duas pomadas e a base da pomada sozinha foram inoculadas em placas com BHI para avaliar crescimento bacteriano e em placas com meio PDA para avaliar crescimento fúngico. Então, foram feitas várias diluições dessas pomadas e elas foram aliquotadas nessas placas, incubadas em estufa 37 graus por 24 horas, e depois, como mostra as imagens, não teve nenhum crescimento de nenhum tipo de micro-organismo. Então, isso mostra que não houve contaminação na formulação da pomada durante todo esse tempo, né? Durante esses 300 dias desde a formulação. Então, como conclusão, a gente tem que a fração hexânica tem uma forte ação antibacteriana nas concentrações maiores, né, na formação de pomada. As temperaturas não afetam, mas a luz natural degrada os compostos. Então, desde que ela não esteja exposta à luz, a formulação desenvolvida tem um potencial como fármaco antibacteriano comercial para o tratamento da piodermite canina. Agradecimentos ao UFV, ao Departamento de Bioquímica, ao Laboratório de Biotecnologia Molecular, onde o projeto foi desenvolvido, né? E a CNPq pelo auxílio financeiro. Muito obrigada pela atenção de vocês.